Olá, esse é o episódio 9 do Falando de Empatia e Cidadania e hoje nós falaremos de um grande exemplo de vida, um dos grandes sonhadores que nasceu em 1875, nasceu no dia 14 de janeiro de 1875 em uma região chamada, conhecida como Alsácia, né, numa cidadezinha chamada Kaiserberg. Nós falaremos de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, ele teve a sua origem alemã, né? Essa região da Alsácia, ela sempre foi disputada entre a Alemanha e a França, então é uma região franco-alemã. E quando ele nasceu, essa região pertencia à Alemanha, hoje é uma região que pertence à França, e ele nasceu ali em 1875, desde muito novo, estudou muito, se tornou com um pouco menos de 30 anos um músico muito famoso, não só ali naquela região entre a Alemanha e França, como em toda a Europa. Ele era um pastor protestante, um teólogo, então ele foi uma pessoa que durante muito tempo viu a sua influência crescer, né, na sociedade alemã e também na sociedade francesa. Robert Schweitzer, com 30 anos, ele resolveu fazer medicina, estudou medicina durante 6 anos e quando já se encaminhava assim, para a casa dos seus 40 anos, uma faixa etária que no início do século passado já é uma faixa etária onde as pessoas estavam prestes a se aposentar, quer dizer, a expectativa de vida no início do século passado era outra, não era a expectativa de vida que nós temos hoje, principalmente na Europa. E ele, com seus quase 40 anos, depois de formado em medicina, ele foi para a África. Ele foi para a África francesa, mais especificamente para o Gabão, para atender comunidades ribeirinhas que não tinham acesso a nenhum tipo de sistema de saúde, não tinham contato e nem conhecimento de higiene pessoal. Então aquelas pessoas que viviam ali expostas a todo tipo de doença, ele foi e criou um hospital, né, numa região conhecida ali como Lambaréné, ainda no Gabão, e aonde ele começou a desenvolver o seu trabalho de medicina preventiva e de atendimento àquelas populações ribeirinhas. E esse trabalho dele começou a crescer, ele começou a ter o apoio de muitos voluntários que vinham da Europa para acompanhar o serviço dele, né, o trabalho dele, quando chegou a época, eclodiu a Primeira Grande Guerra, né, em 1914. E ele foi um prisioneiro de guerra. Ele foi um prisioneiro de guerra da Alemanha, foi enviado novamente para a Europa, para uma prisão, porque além de ser um intelectual muito renomado na Europa, ele também era um pacifista, ele lutava pelos direitos dos animais e ele era um anti-imperialista. Então ele ficou ali preso durante a Segunda Grande Guerra, e quando terminou a Segunda Grande Guerra ele retornou para o Gabão, e ali todo o seu trabalho de anos, toda a sua clínica que ele havia montado ali naquela região de Lambaréné simplesmente tinha sido destruída. Ele não tinha absolutamente mais nada, tudo havia sido destruído, aquilo que não foi destruído foi saqueado, e ele, quando se deparou com tudo aquilo, ele falou: começaremos novamente, devemos dirigir o nosso olhar para a humanidade. Então, para vocês terem uma ideia do que foi a vida de Albert Schweitzer. E Albert Schweitzer continuou com seu trabalho, que acabou sendo reconhecido por toda a humanidade. Esse homem, ele foi o Prêmio Nobel da Paz de 1952, e de certa forma ele se serviu de inspiração para uma das ONGs que realizam um dos trabalhos mais bonitos no mundo hoje, né, que são os Médicos Sem Fronteira. Foi em cima da inspiração de Albert Schweitzer e do trabalho que ele deixou na África que surgiram organizações não governamentais como Médicos Sem Fronteira. Albert Schweitzer, ele faleceu na sua própria comunidade, né, em Lambaréné, no Gabão, e no dia 4 de setembro de 1965, com 90 anos. E ali ele foi enterrado e se tornou
um exemplo de vida para todos nós, um homem que no início do século passado já tinha essa visão pacifista, já tinha algo muito importante na vida de Albert Schweitzer, foi a defesa por todas as criaturas, né? Principalmente por aquelas que eram abandonadas, aquelas que eram violentadas numa época onde o abate de animais era de uma forma muito cruel, não que eu seja nos dias de hoje. Então esse homem foi um sinônimo dessa luta também. Indicar para vocês filmes e livros sobre Albert Schweitzer. Infelizmente eu não tenho nenhum livro e nenhum filme sobre Albert Schweitzer. No Brasil realmente nós não temos muitos materiais dele disponíveis. Então você acha alguma coisa no estante virtual, você vai achar alguns livros que saíram. Filmes você encontra documentários, vocês vão encontrar alguns documentários sobre Albert Schweitzer, a maioria em inglês ou em francês, mas vocês encontram alguma coisa. Mas eu especificamente, infelizmente, não tenho nada aqui para apresentar para vocês. Por outro lado, eu gostaria de deixar aqui a indicação de um livro e de 2 filmes que tem muito a ver com essa visão de medicina humanizada, né, que Albert Schweitzer propôs desde o seu início dessa sua caminhada junto à medicina. Tem um livro do nosso querido Drauzio Varela, O Médico Doente. Esse livro ele tem muito a ver com a história de Albert Schweitzer, porque esse livro foi escrito pelo Dr. Drauzio quando ele pegou febre amarela, porque ele desenvolvia também um trabalho muito bonito junto às populações ribeirinhas da região norte do país, quando ele contraiu a febre amarela. Então esse livro conta, mesmo ele sendo médico, ele como paciente, todo o desenvolvimento da doença, todos os sintomas, o tratamento. É um livro como a maioria dos livros do Dr. Drauzio, que vale muito a pena ler. Filmes, eu gostaria de indicar para vocês um filme muito famoso com Robin Williams, Pat Adams, que conta exatamente a história de Pat Adams, esse médico americano que levou a humanização para dentro dos hospitais, né? E ele serviu também de inspiração para uma organização não governamental que faz um trabalho lindo aqui no país, né? Que foi criada pelo Wellington Nogueira, que é um amigo querido e uma fonte de inspiração para todos nós que trabalhamos com o terceiro setor. Esse documentário do Doutores da Alegria, que também, quem não conhece, vale muito a pena ver. Esse daqui, além do DVD, vocês encontram esse documentário no YouTube, para vocês poderem conhecer um pouco mais desse trabalho tão bonito e importante que o Doutores da Alegria faz. No trabalho da ONG, a presença de Albert Schweitzer é muito presente. Ele não foi um dos primeiros grandes sonhadores, mas ele estava ali naquela leva dos 21, que fizeram parte da segunda revista da ONG, né, da revista Meu Sonho Não Tem Fim, e ele está aqui, associado à virtude do amor, né, porque a vida dele foi uma vida dedicada ao amor. Então nós temos aqui a matéria de Albert Schweitzer, como vocês podem ver, né? E como eu sempre digo, nós indicamos sempre algumas organizações durante as matérias. Com ele não poderia ser diferente, então aqui vocês têm nesse cantinho aqui uma indicação dos Médicos Sem Fronteira, né? Que é um trabalho que tem tudo a ver com a história e com o legado de Albert Schweitzer. Nós temos também ele presente em um dos folhetos do Passageiros da Esperança, no folheto Grandes Sonhadores 2, nós temos aqui uma frase dele, que é a penúltima frase desse folheto, né? Que aqui é um folheto com frases sortidas de grandes sonhadores, onde ele diz: quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Isso também diz um pouco do legado de Albert Schweitzer. No livro Pequeninos Sonhadores, ele também está aqui presente, como eu disse, ligado à virtude do amor, e a frase dele é exatamente essa frase que eu disse para vocês. Então vocês têm aqui, né, o pequenino Albert Schweitzer, presente no livro Pequeninos Sonhadores, e ele também está presente com várias frases nos 2 livros de parábolas e reflexões da ONG. Nós não temos uma parábola ou uma reflexão especificamente sobre ele, mas nós temos uma reflexão que está disponível no site da ONG para ser baixada, chamada Nosso Segundo Emprego. Essa parábola ela é narrada por Albert Schweitzer.
Então aconselho vocês, quem quiser conhecer, e que fala sobre isso, sobre o trabalho social, que nós devemos encará-lo, né, o trabalho social voluntário, como um segundo emprego. É um texto muito bonito e que vale a pena vocês conhecerem. Então no primeiro livro da ONG ele está presente com frases em várias reflexões. Aqui na Carroça Vazia nós temos aqui uma parábola muito bonita e que nós encerramos ela com uma frase de Albert Schweitzer. Ele está presente novamente também em outra parábola e reflexão do livro, o amor, que é especificamente a virtude que ele está associado. Nós também temos aqui mais uma frase de Albert Schweitzer. E no livro Um Sonho que Não Tem Fim, ele está presente em muitas parábolas e reflexões, né? Nós temos aqui algumas delas, como o amor no coração. Então, como vocês podem ver, a maioria das parábolas que falam de amor terminam com uma frase de Albert Schweitzer. Então são várias. Aqui nesse livro, se não me engano, ele está presente em 6 ou 7 parábolas e reflexões com frases. E aqui, uma última que encerra, é Um Certo Homem, que também é uma parábola linda, na página 416, e que termina com uma frase dele, e essa frase também é muito importante, né? Uma frase muito forte dele, em que ele diz que um homem é ético quando ajuda toda forma de vida e evita ferir toda coisa que vive. Né? Então é um exemplo de vida maravilhoso e que as pessoas precisam conhecer. Não é à toa que ele é um dos grandes sonhadores, e a ideia aqui é pincelar um pouquinho da história de vida deles, para que isso instigue vocês, para que vocês corram atrás, né, desse exemplo de vida maravilhoso, para que vocês possam colocar na vida de vocês. Eu acho que esse é o intuito desse programa, principalmente nesse momento de isolamento social. Como eu já disse para vocês, serão só 24 episódios. A ideia aqui não é virar um youtuber, é fazer com que a palestra Vinha de Sonho seja enviada a vocês como se fossem pílulas. Então nós teremos 24 pílulas, cada uma delas sobre um grande sonhador, para que vocês possam, durante esse período em que nós não temos a palestra Vinha de Sonhos, conhecer um pouco mais do trabalho da ONG e dos grandes sonhadores. E obviamente que isso também tira um pouco da carga da palestra Vinha de Sonhos quando elas retornarem, porque nós ficávamos muito tempo falando sobre os grandes sonhadores. Agora vocês imaginem, são 24 grandes sonhadores. Então agora a gente vai ter essa liberdade de só apresentá-los, dizer qual é a virtude onde cada um está associado, e aí vocês vão poder entrar na TV Meu Sonho ou no YouTube e procurar o programa falando de empatia e cidadania e conhecer um pouco mais da história de cada um deles. Eu acho que esse vai ser o maior legado desse programa. Hoje eu não vou encerrar com uma parábola, não vou ler uma parábola e nem uma reflexão aqui para vocês. Eu vou colocar no final desse episódio um dos nossos pequenos vídeos de conscientização e motivação, que tem muito a ver com a história de Albert Schweitzer. Fala muito de mãos, né? O título dela é Em Nossas Mãos, e é uma campanha tão importante para o trabalho da ONG, que nós temos ela aqui em folheto. É o único folheto colorido que nós distribuímos nas nossas ações, então ela é frente e verso, né? E essa mesma campanha, ela está na página central da nossa revista Meu Sonho Não Tem Fim. Então ela está encartada aqui, como vocês podem ver. É realmente uma campanha muito bonita e que vale a pena vocês conhecerem. Então eu vou encerrar esse programa deixando aqui essa campanha para que vocês possam conhecer esse pequeno vídeo de conscientização e motivação da ONG, e espero que vocês estejam presentes, eu não digo, mas que vocês possam depois entrar no episódio 10, obviamente que conhecer todos os episódios do programa falando de empatia e cidadania, mais especificamente do episódio 10, onde nós falaremos de um grande exemplo de vida brasileiro e que as novas gerações pouco conhecem. Nós falaremos de Manuel de Nóbrega, um exemplo de vida maravilhoso. Ele é associado à virtude da ética, e num ambiente tão complexo e complicado como é o universo do rádio e da TV, esse homem ele sempre distribuiu amor e atenção, principalmente para os mais humildes. Então fica aqui a indicação para, quando vocês terminarem de ver esse episódio 9, vocês vejam o episódio 10, que fala de Manuel de Nóbrega. Um grande abraço para vocês, muito obrigado por verem esse vídeo, e fiquem agora com o nosso pequeno vídeo de conscientização e motivação em nossas mãos. Um abraço. Tchau, tchau.